Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição desta terça-feira, no meio de uma ventania danada que tá aqui no Rio de Janeiro. Não sei qual estado você mora, onde é que você tá, mas já relata aí nos comentários. Inclusive abriu um alerta vermelho de ventania forte aqui no Rio. Tô gravando aqui, se vocês ouvirem barulho de porta batendo ou de vento, é porque eu tô bem do lado de uma janela, até escorei ali aquele varal de chão na porta ali, porque a porta com a corrente de vento, ela tá abrindo e tá fechando, tá? Mas dito isso, like no começo do vídeo antes de a gente começar a nossa resenha. E quem for novo aqui no canal, se inscreve, ativa aí as notificações e, claro, segue minha conta pessoal lá no Instagram. E ó, não poderia deixar esse vídeo de abrir ele dessa forma. Você que me acompanha sabe que eu indico sempre coisa bacana pra vocês. A minha indicação agora é da GoCase, cara. Olha que capinha de celulares incríveis. Essa aqui é a minha xodozinha. Inclusive tá no celular que eu uso pra fazer as gravações com vocês. Essa aqui da camisa Off-White, ela tá mais bonita do mundo também, é bem legal. Personalizada com o meu nome, é que hoje tá no meu celular. É a modelo preto, inclusive igual essa camisa aqui. Você pode comprar produtos oficiais e licenciados do Vasco na GoCase. Tem uma linha exclusiva que vai, ó, de garrafas térmicas, capinha de celular, mochila, carregador portátil, tá bom? Tem o nosso QR Code que tá passando na tela, cupom promocional GOVASCO. Com ele você ganha frete grátis e um descontinho extra no carrinho, mas tem que usar o cupom promocional GOVASCO, tá? Além dessa linha exclusiva do Vasco, a galera também gosta de produtos da Marvel, da Disney, tem também lá produtos femininos e você pode personalizar, até fazendo algo bonitinho assim, ó. Você que é pai, bota o seu nome, o número e a fotinha do seu filho aqui com o nome e o número que ele gosta. Ou você que é mamãe, quer botar o seu filho ou sua filha, dá pra personalizar assim como eu fiz com a minha, tá bom? GoCase, parceira do canal Futebolaço, que é meu seguidor de outros clubes, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Palmeiras, São Paulo, tem ele exclusivo desses clubes também, tá? Bom, dito isso, galera, vamos trazer umas notícias interessantes para vocês e uma importante. Acabou a celeuma, acabou a confusão. O jogo entre Vasco e Fluminense, que é a nossa próxima partida, está definido, tá? O jogo não vai ser em Volta Redonda e também não vai ser em São Januário. O jogo será no estádio Newton Santos, tá? E tem bastidores importantes para trazer para vocês aqui. Primeiro, que o Vasco não queria de jeito nenhum levar o jogo para o Raulino de Oliveira. Primeiro, que é um estádio menor do que São Januário. O gramado hoje encontra-se em estádio muito ruim e com relação à segurança, e o Vasco é mandante, existe uma temeridade de se ter confronto, tanto nas rodovias, na locomoção daqui para lá, que dá no entorno de 150 quilômetros, como também nos arredores. A relação entre o Vasco e o Fluminense anda a pior possível, os ânimos entre as torcidas muito acirrado, então é um jogo, digamos aí, com alto risco aí de confusão, tá? Então, nesse cenário, pro Vasco, melhor seria levar o jogo para outra praça. Pra galera que for, pô, traz para Manaus, joga para Brasília, manda para Cariacica, não dava. Por quê? O jogo você só pode transferir pedindo no mínimo 20 dias com antecedência do dia da partida junto à CBF. E calhou desse problema de interdição de São Januário, Ministério Público, essa confusão toda, quando o Vasco foi decidir essa questão do jogo com o Fluminense, perdeu-se o tempo hábil. Então só sobrou os estádios aqui do Rio de Janeiro. Maracanã está fechado para a final da Copa do Brasil. E o Newton Santos, apesar de ser um estádio com a capacidade ok para um clássico, 40 mil lugares, tem um problema do gramado sintético. É um local onde o Vasco não tem hábito de jogar, né? Apesar do Fluminense também não, mas a comissão técnica preferiria jogar no local de grama natural. Vide o cenário, a melhor opção, mesmo com o problema do gramado sintético, acabou sendo o estádio Newton Santos. A informação dos companheiros do Globo é que a CBF, inclusive, entrou no meio. A CBF fez um pedido ao Botafogo para facilitar a negociação com o Vasco enquanto acontece esse imbróglio todo aí de Maracanã e São Januário. Os dois donos das SAFs, né, do Vasco e do Botafogo, John Textor e John Schwander, têm uma relação boa e próxima. Eles conversaram diretamente sobre essa questão da cessão do estádio Newton Santos para o Vasco da Gama. Inclusive, Vasco e Botafogo negociam numa posição similar dentro da negociação dos direitos de transmissão para os próximos 50 anos
dentro da Libra. Então a relação ela é boa. E dentro dessa relação foi confirmado, tá? Vasco e Botafogo será disputado no estádio Newton Santos. Inclusive o Vasco emitiu uma nota agora há pouquinho confirmando. Desculpa o barulho, no meio do vídeo começou um bate-bate aqui, mas já vai passar. Considerando que o Maracanã encontra-se fechado e São Januário segue interditado por decisão judicial, impedido de receber partidas com público, o Vasco da Gama informa que o clássico contra o Fluminense será realizado no estádio Newton Santos. A partida válida pela 23ª rodada do Brasileirão acontecerá no próximo dia 16 de setembro, às 4 horas, e terá a mesma configuração do primeiro turno, com 90% dos ingressos sendo destinados ao clube mandante, no caso o Vasco, e 10% para os torcedores do visitante, que é o Fluminense. Importante destacar que o prazo limite estabelecido pela CBF para a mudança de partida para outro estado já havia se esgotado desde o mês passado, e hoje é o prazo final para a mudança de estádio dentro do estado do Rio de Janeiro. Mais uma vez, o Vasco da Gama reafirma que segue lutando pela liberação de São Januário, que presenciou uma manifestação histórica com torcida vascaína na noite do último domingo, 3 de setembro. Confiamos na Justiça e no Ministério Público e temos confiança que essa questão que tem trazido prejuízos incalculáveis para o clube e para a Barreira do Vasco será resolvida em breve. O Vasco da Gama agradece ao Botafogo e à cessão do estádio Newton Santos, tá? Então tá feito o registro oficial do Vasco aí e o jogo tá confirmado sim para o Newton, tá? Beleza? Outra informação importante que eu gostaria de trazer para vocês, o volante Jair foi às suas redes sociais e fez um comunicado pedindo desculpa aí à torcida do Vasco sobre a sua expulsão na partida contra a equipe do Bahia. Achei muito legal o posicionamento do Jair. Há muito tempo eu não vejo um jogador vindo a público pedir desculpa por algo que ele fez recentemente, principalmente se tratando de algo do jogo, né? Ele perdeu um gol e foi expulso. E o Jair sentiu muito essa expulsão. Há relatos de pessoas que estão ali no dia a dia de que ele ficou muito abalado e o Jair publicou o seguinte: quando escolhi vir para o Vasco, sabia dos desafios e da força da camisa, da pressão que seria lutar esta temporada para recolocar o clube aonde ele merece estar, brigando por título e entre os maiores do país. Nossa realidade é complicada e a única coisa que eu quero é contribuir com muito trabalho para o Vasco permanecer na primeira divisão. Fiquei e estou realmente chateado com a expulsão do último jogo, que foi algo atípico na minha carreira, pois sempre trabalhei com respeito dentro e fora de campo. Quero deixar claro que nunca vai faltar profissionalismo e dedicação com a instituição Vasco da Gama. Meu único desejo é vencer e fazer história no clube. Obrigado a todos que seguem nos apoiando, o Vasco precisa de vocês. Parabéns ao Jair pela postura, errar é humano e é nobre reconhecer também os seus erros, tá? Então, enfim, eu acho que o Jair é um cara que tem muita condição de nos agregar e de ajudar o nosso time. Infelizmente, ele foi decisivo no jogo de domingo. A gente poderia ter voltado com os 3 pontos. Se ele faz um gol até fácil de fazer, principalmente para um jogador da categoria do Jair. Mas enfim, águas passadas não movem moinho e vamos torcer para que o Jair possa se recuperar, esse molho aí de um jogo fora, ele possa voltar nessa sequência importante que a gente vai ter nos confrontos diretos e que ele coloque para fora todo o potencial que a gente sabe que ele tem, tá bom? Para finalizar, vou deixar com vocês aqui uma situação interessante que eu gostaria de discutir. Primeira situação que eu gostaria de discutir com vocês aqui é a seguinte: vocês sabiam que o Vasco, com relação aos clubes que mais arrecadam no Campeonato Brasileiro por bilheteria, está no ranking bem abaixo? Eu gostaria de trazer para vocês aqui a lista dos clubes que mais conseguiram faturar em ingressos, em venda de ingressos numa única partida. São Paulo, 22 milhões e 400. Palmeiras, 21,7 milhões. Terceiro colocado, Flamengo, 17,9. Quarto colocado, Grêmio, 16,4. Quinto colocado, Corinthians, 12,1. Sexto, Cruzeiro, 10,4. Sétimo, equipe do Inter, 9,3 milhões. Oitavo, Cuiabá, 7,5. Nono, Bahia, 6,3. Décimo, Atlético, 5,6 milhões. 11º, Atlético Paranaense, 4,2 milhões. 12º, Fluminense, 3,5. 13º, Vasco, 2,8. 14º, Botafogo, 2,6.
Goiás 1,5 milhões e o Santos 1,1 milhão. Essas são as maiores arrecadações com ingresso. A fonte é a coluna do Danilo Lavieri no UOL. O Vasco é apenas o 13º colocado com a maior arrecadação de ingressos aí numa partida do Campeonato Brasileiro, tá bom? Isso a gente vê, cara, como faz falta você ter um estádio maior. E é óbvio que você vê alguns clubes aqui com preço astronômico, é porque tem uma galera que em jogos importantes aí, devido ao apelo, tem também, ó, sentado na mamona no preço dos ingressos. Quando a fase é boa, o time é bom, o torcedor acaba fazendo um esforço e acaba pagando. E de uma certa forma a gente entra numa discussão que ela é meio complexa, que é como é que eu tenho super times, como é que eu tenho jogadores caríssimos dentro do elenco com ingressos baixos. Ao mesmo tempo, não dá pra gente tirar o povão e excluir ele do estádio e colocar os ingressos nas alturas. Primeiro, que além de naturalmente, por questão cultural, a galera que tem uma renda salarial mais baixa acaba se engajando e se relacionando com o jogo de uma forma diferente, digamos assim, e ao mesmo tempo também não é legal, né? A gente vai elitizar um esporte que nasceu, não na sua essência, né? Porque de fato, quando começa era algo meio elitista mesmo, mas é algo que ele é grande porque ele atende aí todas as camadas da sociedade, e o Vasco principalmente é um clube que tem muito essas questões sociais ligado a si, mas confesso que é uma conta meio difícil de você conseguir equilibrar, ter um preço legal para uma galera e ao mesmo tempo conseguir arrecadar bastante para você conseguir investir mais no seu time, tá? Inclusive eu vi uma entrevista legal ontem, não sei até que ponto foi da boca para fora, eu não tô no íntimo ali, não tô acompanhando com mais profundidade as coisas do São Paulo, mas o presidente do São Paulo, o Júlio Casares, ele deu uma entrevista falando exatamente sobre o preço de ingresso. O Morumbi tem ficado abarrotado todos os jogos do São Paulo. Ele falou que achou uma equação de ter um setor popular no estádio, com ingressos mais acessível e cobrando um pouco mais de uma outra galera. Ele até meio que brincou que quem tem condição acaba pagando mais caro para poder subsidiar uma galera que pode pagar menos no ingresso. Mas aí você consegue criar setores que tem uma galera com poder aquisitivo alto, que paga e vai, e uma galera que consegue só pagar menos, mas está lá dentro também. Não dê uma olhada no preço do ingresso São Paulo. Fica até uma dica, uma sugestão para vocês darem uma olhada aí e ver o que o São Paulo tem feito lá. Tá bom? Então é isso. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E logo mais eu chego com a nossa 3ª edição. Tamo junto.